Bom, vamos lá para a notícia de descoberta arqueológica. Essa aqui foi anunciada tem pouco tempinho, tá? Então, seguinte, gente, uma missão conjunta de arqueologia entre a equipe do Conselho Supremo de Antiguidades e a Fundação Zahi Hawass para Antiguidades e Patrimônio encontrou uma tumba cheia de sarcófagos. São sarcófagos de madeira. Aliás, eu falei uma tumba cheia de sarcófagos, mas na verdade está mais para um esconderijo de múmias. Pois é, gente. E esse esconderijo, ele é datado do terceiro período intermediário. Mas antes de falar sobre esse assunto, deixa eu me apresentar. Olá, o meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e vamos falar sobre essa descoberta arqueológica bem bacana, a qual eu gostaria muito de poder ler o artigo resultante dela, mas aparentemente ele ainda não saiu. Mas seguinte, essa descoberta ela foi feita durante um trabalho de escavação na região de Kurna, na margem oeste de Luxor, que fica mais ou menos aqui nesta região onde estou apontando no mapa. Pronto, Luxor tá aqui e a região de Kurna está na margem oeste, tá? E a equipe de arqueologia que fez essa descoberta encontrou esse esconderijo cheio de sarcófagos coloridos, a exemplo daquele que eu acabei de mostrar para vocês. E o melhor de tudo, ainda contendo múmias. E outra coisa interessante que foi encontrada foi um conjunto de papiros, datados do terceiro período intermediário e que ainda estão selados. Ou seja, gente, eita atrás de eita para essa descoberta. Então, basicamente, a descoberta trata-se de uma câmara retangular que foi escavada na rocha. Infelizmente, não tem fotografia dessa câmara, eu adoraria poder vê-la. E como eu expliquei no início do vídeo, não seria exatamente uma tumba, e sim um depósito funerário. Explicando de forma simples, no Egito, a pessoa ela poderia encomendar a confecção de sua sepultura e tal. Só que existem situações em que, com o passar do tempo, algumas sepulturas elas acabavam sendo esvaziadas, seja lá por qual motivo, poderia ter sido porque ela foi vítima de uma invasão, ou porque sim, ou porque ela seria reutilizada, tá? Então, os corpos mumificados, eles eram recolhidos e colocados em uma nova câmara, que seria esse depósito de múmias, seria um esconderijo funerário. Isso aconteceu, inclusive, com os corpos de alguns dos mais famosos faraós do Egito, Ramsés II, Tutmés III, Amenhotep III, eles foram retirados de seus túmulos originais e levados para um esconderijo, tá bom? Pois bem, esse é o caso desta sepultura aqui, e olhem só que bacana esse ataúde. Bem coloridinho, bem bonitinho, cheio de inscrições por toda a sua superfície, inscrições e ilustrações, né? Por toda a sua superfície, bem legal mesmo. Legal. Ah, sim, outra coisa interessante para mostrar para vocês. Eu já cheguei a falar em algum vídeo do Arqueologia pelo Mundo, mas nem todo mundo assistiu com certeza, que foi o vídeo sobre a descoberta dos 100 sarcófagos, eu acho. Que eu expliquei, essas madeirinhas aqui é para encaixar, ó. Estão vendo aqui as madeirinhas e o buraquinho? Era justamente para encaixar e lacrar o sarcófago. Bem bacana. Cadê? Tem como eu usar uma canetinha? Pronto. Aqui, ó. Essas madeirinhas aqui, pá. Pô, ficou grande, né? Mas enfim. E aqui, ó. Pá. Bonitinho. Bom, como eu estava dizendo, esses sarcófagos foram encontrados dentro de um esconderijo e no total foram encontrados 22 sarcófagos de madeira pintados. O que vocês estão vendo aqui são 3 sarcófagos, tá? Um em cima do outro. Mas aqui não está muito claro se são corpos de sarcófagos ou se temos sarcófagos e caixões de madeira, tá? Porque no Egito Antigo também se existiam os caixões. Porque no Egito Antigo também se existiam os caixões e tal. Tem um vídeo aqui sobre a princesa Iti, a descoberta da tumba dela, onde vocês podem ver um desses caixões. Eu vou deixar linkado aí no card para vocês. Pois bem, esses caixões eles foram organizados uns sobre os outros e em fileiras, tá? E o detalhe é que as tampas elas foram retiradas para caber mais caixões. E a maioria desses caixões trazia títulos dos falecidos em vez dos seus nomes. Ou seja, em vez do nome da pessoa, havia menção dessa pessoa ser ou uma cantora ou um cantor de Amon, tá? Ó, esse aqui mesmo, bem clássico, essa cor amarela ao fundo e as ilustrações. Na verdade, as ilustrações estão bem bonitas, viu? Desse primeiro sarcófago aqui. Olha só que bacana, gente. Tá muito bonito. Uma cama funerária aqui, ó. Alguns exemplos de... Ai,
de coroas. Olha só que bacana. O símbolo real aqui. Muito legal mesmo. Putz, eu sempre esqueço o nome desse negócio aqui. Um chacal deitado e tal. Bem legal. Olha essa sujeira arqueológica. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Isso aqui parece ser uma mesa de oferendas, tá? Ah, o dono original desse sarcófago ou caixão aqui era uma mulher, aparentemente, por conta das vestimentas e tal. Aparentemente, era uma dama, a dona desse caixão. E talvez ela ainda esteja aqui dentro, tá? Já aqui embaixo a gente já vê ilustrações um pouquinho mais simples. Os desenhos mais espaçados e tal. Bem legal mesmo. Ah, essas figuras aqui, elas são entidades do submundo. Quando a pessoa falecia, ela tinha que sobreviver a essas entidades do submundo. Dentre essas entidades estava justamente agora a propaganda para vocês, o Medjed. Deixa eu abrir aqui o site para vocês. Propaganda, gente. Olha só que conveniente. Cadê? Aqui está o site de merchan do Arqueologia pelo Mundo. E aqui embaixo vocês encontram, bem aqui, ó, temos essa bolsinha e esta canequinha aqui. Está aqui essa canequinha do terrível Medjed, que era uma entidade do submundo. Essa canequinha que eu mesma desenhei, tá? Meu orgulho. Em que temos essa entidade, o Medjed, que era uma entidade que deveria ser invisível. Eu ainda vou fazer um vídeo, e esse aqui é de verdade, tá, gente? Porque eu já fiz a pesquisa, só falta montar um roteirinho e tal. Mas era uma entidade sombria que perseguia os mortos e era basicamente uma das entidades mais perigosas do submundo. Pode não parecer com essa cara simpática, mas o Medjed é o cão, era um bichinho complicado. E para você sobreviver a ele, você precisava saber o seu nome. Uma entidade realmente muito interessante, se popularizou no Japão, inclusive. Eu tenho até um bonequinho, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, minha irmã fez para mim um bonequinho do Medjed. Meu orgulhinho. Então temos essa canequinha na loja do Arqueologia pelo Mundo, tá? E vou aproveitar para mostrar para vocês. Temos aqui outras entidades do submundo prestes a atacar os difutinhos. Olhem só, eles segurando essas peixeiras aí, muito malignos, metendo medo. O link para a loja eu vou deixar na descrição, tá? Para quem quiser comprar. Tem outros produtos também relacionados com o Egito Antigo. Temos essa canequinha aqui, essa camiseta especial da nossa viagem para o Egito, e pá, dei uma olhadinha com carinho e eu estou preparando estampas relacionadas com outros temas da arqueologia, tá? Tenham paciência comigo que eu que estou desenhando. Eu mostrei para vocês aquelas entidades segurando aquelas peixeiras e olhem só, o bichinho aqui sentadinho e olhem só isso aqui, gente. Que legal! Cadê a canetinha? Aqui, ó. Psh, psh, psh. Não dá pra ver bem melhor. A cabeça, o corpinho sentado e segurando a peixeirinha aqui, ó. As estampas do Arqueologia pelo Mundo também são cultura. Infelizmente, estamos falando de sarcófagos feitos de madeira. E a madeira está em um mau estado. Tá bem ruim a situação delas. E por isso a equipe de conservação precisou trabalhar no local de forma emergencial. Então, para atrasar o desgaste das fibras de madeira e das camadas de gesso pintado, eles fizeram uma limpeza mecânica que é simplesmente uma limpeza da superfície, uma limpeza mecânica cuidadosa, no caso. Tá aqui o pessoal trabalhando. Essa foto aqui tá bem bonitinha, né? Aqui, ó. Eles fazendo essa limpeza superficial e tal. E assim, essa descoberta em si já é interessante, mas temos um fator aqui que dá um charme a mais. Pois bem, gente, também foram encontrados vasos de cerâmica. E se acredita que esses vasos eles foram utilizados para guardar restos de materiais de mumificação. Não tem fotografia desses vasos disponíveis para vocês, nem para mim, eu não vi. Mas o que importa, de fato, aqui para este vídeo, é este vaso aqui que vocês estão vendo. Ele é um dos maiores, tá? Que foi encontrado. E no interior dele foram encontrados 8 rolos de papiro ainda selados. Tem a fotografia de um dos papiros selados, eu vou mostrar já já para vocês. E eles possuem tamanhos variados e ainda não foram abertos, tá? E o fato de ainda estarem selados os torna uma descoberta rara. Olha aqui eles, bem bonitinhos. Como vocês podem ver,
Alguns estão em um estado um pouco complicado, mas os outros parecem estar em um estado de conservação um pouquinho melhor. Mas existe um outro detalhe interessante para essa descoberta, tá? O fato de que a gente não sabe o que está escrito neles. Aqui está um detalhe de um desses papiros, ele aqui seladinho, bonitinho. Como eu disse, a gente não sabe o que está escrito neles, mas a probabilidade é que sejam textos funerários, tá? Justamente por conta da grossura deles e do contexto funerário em si. Mas só vai ser possível saber o que de fato tem aqui dentro quando for possível abrir esses papiros. A questão é que papiros, eles são muito frágeis. Eu tenho papiro moderno aqui em casa, que eu ganhei de uma seguidora. Ela foi pro Egito, tá? E comprou esses papiros. Não tem como mostrar agora aqui pra vocês. Não, tá dentro de uma caixa nesse momento. Mas eu acho que eu tenho um vídeo sobre como eram feitos os papiros. Eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhadinha, tá? E lá dá pra ver, eu acho que eu mostro um papiro pra vocês. Mas, em termos gerais, um papiro, ele é muito quebradiço. Ele, quando fica enroladinho, ele pode, na hora de você tentar abrir, ele pode ficar bem quebradiço, tá? Dependendo do estado de conservação deles. Mas, realmente, é uma descoberta bem interessante. Eu gostaria de saber mais sobre ela no futuro. Então, vou ficar de olho. Vai ser um pouquinho difícil, confesso, mas eu vou ficar de olho para ver se aparece alguma novidade sobre ela e tal. Mas é uma descoberta bem interessante, gente. Enfim, gente, como eu disse, eu espero ficar realmente de olho nessa pesquisa, até porque essa descoberta ela pode acabar ajudando a complementar mais o nosso conhecimento sobre justamente as práticas mortuárias do terceiro período intermediário. Sem contar que pode nos ajudar também a compreender melhor a classe dos cantores dos templos. Afinal de contas, alguns dos sarcófagos foram referenciados como sendo pertencentes a esses cantores e cantoras dos templos de Amon. E sem contar que essa pesquisa ainda espera poder identificar quem são essas pessoas, porque temos os títulos, mas não temos os nomes. E sem contar que estamos falando aqui de um esconderijo de múmias, gente. Aí fica aquela pergunta: onde estão as tumbas originais? Fica aí uma pergunta para ser respondida, esperamos no futuro. Quem sabe? Gente, essa foi a notícia do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o seu curtir. É muito importante que vocês deixem o curtir. A galera não deixa o curtir de jeito nenhum. Às vezes o vídeo tem, sei lá, 1.200 visualizações, mas só tem 200 curtidas. Gente, deixem curtida, é muito importante. Até porque, mais uma vez, o algoritmo do YouTube tá mudando, tá? Vai ficar um pouquinho mais difícil para algumas pessoas poderem encontrar os vídeos dos canais em que eles estão inscritos. Então, deixem like, deixem um comentáriozinho, qualquer comentário serve, tá bom? É muito importante para o canal. E se quiser ajudar o canal, seja membro ou então ajude através do LivePix, é muito importante pra gente. Certinho? Gente, é isso. Vou ficando por aqui e até mais. Tchau pra vocês.